sou pequenino, mas quero adorar. No primeiro domingo do mês, as Assembleias de Deus promovem o culto de Santa Ceia. E no distrito do Aventureiro, em Joinville, o culto aconteceu com muitos louvores e o poder de Deus sempre presente. Espírito Santo, preciso de ti. O preletor da noite foi o dirigente Guiomar, que falou do sentido da ceia. Aqui, é claro, reunidos na presença de Deus, né? E o culto está realmente muito abençoado. Temos a ausência dos nossos pastores hoje que estão na convenção, mas contudo a obra segue normalmente. Nós estamos aí com esse culto de Santa Ceia, celebrando, né, o resultado do Calvário, a conquista de Cristo no Calvário, né? Estamos aí adorando a Deus, louvando ao Senhor e relembrando acima de tudo que Ele morreu na cruz para nos salvar. Abra o seu coração, comece agora a louvar. Os anjos estão passeando aqui neste lugar. O milagre vai acontecer, pela fé você vai receber a sua vitória. Um abraço pro meu querido pastor Guiomar, o pastor Emílio, estava comigo lá em Piratuba, na convenção, né? Frio, gente, frio, 0 grau. Meu Deus do céu. Mas foi uma bênção. Deus abençoe. Que culto bonito, né? Que culto abençoado. A Igreja Aventureiro sempre é abençoada. Sempre é abençoada mesmo, viu? Que coisa boa. Queridos, nós vamos para o nosso intervalo. Logo depois do intervalo, nós vamos estar aqui com uma entrevista que com certeza você vai gostar. Vamos para o nosso intervalo e logo no final do programa, quem encerra é a minha mamãe, orando por você e pela sua família. A gente vai para a entrevista logo depois do intervalo, só um instante. Bom, eu gostaria que você nunca desligue a televisão na hora que esse programa está no ar. Você procura assistir, porque sempre tem uma mensagem no programa que vai servir para o seu coração. Entendeu? Você precisa muito de ouvir mensagens importantes para a sua vida espiritual e também um incentivo missionário, uma conscientização missionária. Eu aconselho que você, sabendo que o tempo está passando, procure fazer missão, seja com o Gideon Missionário da Última Hora, ou onde estiver uma missão de verdade, procure fazer alguma coisa para ajudar a evangelização dos povos. Felicidade é possuir o meu Jesus. A vereadora Zilnete Nunes, em visita ao Parque Caieiras, surpreendeu-se com o que viu. Situação absurda, lamentável. Zilnete Nunes viu tudo de perto. Tudo aqui está assim, ó, parado, sabe? Não tem vigilante. As meninas lá de baixo, quando as escolas vêm visitar, vêm para esse lugar sozinhas, sem um vigilante. E diz que à tarde aqui o perigo é constante. Eu quero vir aqui à tarde para ver realmente o momento, porque lá atrás vocês viram a casa do caseiro como está detonada e está virando realmente um ponto de encontro dos vândalos à noite. A preocupação da vereadora Zilnete é com a decepção dos visitantes, inclusive turistas, com o estado de abandono do local, e apela aos responsáveis pela revitalização e conservação do Parque Caieiras. Se você tem também alguma reivindicação na sua rua ou bairro, dirija-se ao gabinete da vereadora Zilnete, na Câmara de Vereadores de Joinville. Ali você encontrará uma equipe sempre disposta a ajudar. Saiba mais acessando www.zilnetenunes.com.br, Twitter @ZilneteNunes. Felicidade é possuir o meu Jesus. Uma vida feliz, servindo a Jesus. Sigo de passo a passo para a glória de luz.
E quando eu chegar na cidade de Deus, face a face verei a quem eu tanto amei. Indo de vitória em vitória, nós chegaremos à glória. E andando com Cristo, seremos mais que vencedores. Indo de vitória em vitória, nós chegaremos à glória. E andando com Cristo, seremos mais que vencedores. Seremos mais que vencedores. Como uma flor no jardim, Minha vida nasceu e o perfume de Cristo sobre mim exalou. Agora posso cantar e a Cristo anunciar, porque sou de Jesus e Ele é todo meu. Indo de vitória em vitória, nós chegaremos à glória. E andando com Cristo, seremos mais que vencedores. Indo de vitória em vitória, nós chegaremos à glória. E andando com Cristo, seremos mais que vencedores. Seremos mais que vencedores. Seremos mais que vencedores. Minha linda, da mais, mamãe. E de volta neste bloco, beijos, mamãe Zenaide, com este hino maravilhoso, Vida Feliz com Jesus. Hino que ela fez, música dela, letra, não digo letra dela e música minha. Aquele momento especial, nós fizemos esta música quando estava passando nas missões. Felizes por servir a Jesus. E agora eu digo para vocês o seguinte, que coisa maravilhosa quando nós vemos aqui, ó, vocês viram o programa? Começo, os dois primeiros blocos, lá na Alesc, gente. Assembleia Legislativa, nosso deputado estadual, mas nosso Kennedy Nunes, como apresentador do programa, a correria é tão grande, que nós temos que fazer isso às vezes. Nosso compromisso é com você. Nós não podemos deixar de estar aqui no final de semana transmitindo Jesus através da nossa família. Portanto, nós estamos agradecidos ao Senhor de poder ser bênção na sua vida. Mas às vezes temos que agir assim. Correria. Agora, nesse bloco, algo especial. Vamos chamar aqui a entrevista com a nossa doutora Edla, ela que vai falar sobre os nossos filhos na hiperatividade, ou seja, são hiperativos. Você não sabe o que fazer. Às vezes eles, nessa geração Y, muitas vezes nos surpreendem da rapidez ou das atitudes. Então, com vocês, essa entrevista maravilhosa com a doutora Edla sobre a hiperatividade dos nossos adolescentes e criança. Assista e aprenda! Hoje nós vamos estar falando sobre um assunto que está muito relacionado aos pais com a volta às aulas. Os filhos estão voltando às aulas, muitos dos alunos já estão na aula, outros começando, e há um assunto que sempre nesse período ele vem à tona, em pauta, que é o déficit de atenção e a hiperatividade. E para falar sobre este assunto comigo aqui, está a doutora Edla Mirs Chicota. Ela é neurologista, formada pela Universidade Federal de Santa Catarina, pós-graduada pelo Hospital das Clínicas de Porto Alegre e membro da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Tudo bem, doutora Edla? Tudo bom, Kennedy? Que bom tê-la aqui de volta. Prazer é todo meu. Bom, sempre nessa época tem muitos pais que começam a ter que conviver com esse negócio. Seu filho é hiperativo, seu filho tem déficit de atenção. Eu queria que a senhora explicasse para o nosso telespectador o que é uma coisa e o que é outra, ou uma está ligada à outra. Bom, as coisas podem vir, o déficit de atenção pode vir em separado ou associado com a hiperatividade.
Criança hiperativa, vulgarmente conhecida como aquela que não para. Então, não para um segundo. Ela incomoda no ambiente social, muitas vezes, e na escola, principalmente, porque, habitualmente, ela termina muito rápido as coisas que faz, e aí sai da carteira, fica importunando um amiguinho, Agora, e não para. como uma criança não ser hiperativa? Como é que uma criança pode ficar paradinho? Aonde o pai tem que ligar? Bom, o transtorno, a gente considera um transtorno quando isso atrapalha a vida da criança. Aí, então, a gente entra no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Habitualmente, o desatento é mais fácil de lidar, porque é uma criança mais quietinha, que está sempre no mundo da lua, não interage muito. O hiperativo facilmente é percebido, porque ele destrói tudo, e aí vem a questão do limite. Pois a é. gente ter bem Como claro. o pai fazer assim? Ah, esse menino é muito peralta, eles chamam disso, né? Isso é muito peralta. Aonde eu botar o limite? Bom, cada vez mais passam programas onde psicólogas ensinam aos pais como colocar limite na criança. Então, para a gente ter esse transtorno, para a gente manter a nossa atenção, na verdade, tem 5 áreas cerebrais que são intimamente relacionadas com isso. O córtex pré-frontal, o córtex parietal, o sistema límbico, que é o sistema das emoções, o giro do cíngulo, que é da motivação, e o ponto mesencefálico, a região ponto mesencefálica, que faz a conexão entre os estímulos, certo? A senhora falando isso, eu percebo que a hiperatividade, então, não é uma questão de educação ou não. É uma questão neurológica. É uma questão neurológica. Não é, por exemplo, meu filho é hiperativo porque eu não sei dar limite. Não, ele nasce com uma alteração da integração desse sistema. E eu, pai, preciso perceber que isso é um problema neurológico, uma patologia, e eu tenho que tratar, então, isso como patologia. Isso. Não adianta bater, botar de castigo. De forma alguma. Isso não traz benefício algum. Porque o que acontece é que, eu sempre digo para os pacientes, que o neurônio não se junta um no outro porque encosta, mas porque tem uma substância que conta o que o primeiro quer para o segundo. E essa substância a gente chama de neurotransmissor. E os neurotransmissores nessas crianças e nos adultos não tratados estão em desarmonia, estão totalmente desestruturados. E isto gera hiperatividade. E isso gera a hiperatividade e a desatenção. Agora, o tratamento, doutora, para o hiperativo, ele é um tratamento mais psicológico, com terapia ou através de remédios? Os dois. Os dois? Os dois. Na verdade, a gente tem o tratamento farmacológico com o remédio para melhorar essa neurotransmissão, e tem a questão comportamental, que aí entra psicopedagogia, toda a orientação dos pais e da escola. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Uma criança com esse tipo de patologia, com esse tipo de problema hiperativo, ele sempre vai ser um adulto hiperativo? Não necessariamente. Por quê? Porque a gente, realizando o tratamento, mas que tem que ser farmacológico e de condições ambientais. Porque senão eu só mudo a farmacologia, a neurotransmissão, mas o indivíduo continua tendo atitudes que propiciam aquela neurotransmissão errada. Lembra que eu falei que existia a questão do giro do cíngulo, que é a motivação, e do sistema límbico, que é das emoções. Então, na verdade, a psicopedagoga tem que ensinar os pais a isso, certo? A como ajudar essa criança. A como agir. Por exemplo, eu sempre digo para a mãe, a maior parte de algumas mães de hiperativos vem no consultório e diz assim: meu amor, não faz assim, a tia não gosta. Então, eu sempre digo, minha flor, não dá para você falar assim, porque ele não sabe se você tá brava com ele ou você tá boazinha com ele. Então, assim, se eu digo,
não faça assim. Isso tem uma entonação, certo? Ok. E se eu disser, querido, não faz assim? Não parece que eu gosto do que você está fazendo, mas a criança não consegue modular. Então, se a gente tem essas psicólogas em programas, o que a gente percebe? Ela diz, olha no olho, muda a entonação de voz. Isso Imposta a voz, né? Imposta a voz. Eu, como mãe, tenho que dizer, isso não pode fazer. Ponto. Ponto. Tem algumas mães e alguns pais que, só pela posição... Por exemplo, a minha mãe. A minha mãe, eu sei, quando ela estava brava comigo, ela dizia Clary Kennedy, aí pronto, ferrou. Quando chamava meu nome completo, ferrou. As crianças que têm 2 nomes, fica muito fácil, né? Quando chama o nome composto, daí complica. O que foi que eu fiz? Outros é muito engraçado, que esse dia tinha uma amiga minha que, para o filho dela, ela dizia assim, ó, 1, 2... Aí eu sempre dizia assim, por quê? Não, porque eu disse para eles que se eu chegar no 3, o pau ronca. Aí, e sempre chega assim, ó, a gente sempre dá um tempinho a mais para não chegar. Para ver se eles Essas são as questões que precisam ser feitas, né, doutora? Sim, a questão do limite, né? E aí vem a questão da emoção, que entra no sistema límbico. Então, sempre, isso vale também para os professores. Então, a criança que é desatenta e hiperativa, eu não vou deixar ela sentar lá atrás na carteira, porque senão ela vai ver todos os amiguinhos lá na frente fazendo bagunça e ela vai olhar para o amiguinho. Jogar papelzinho, vai... Fazer tudo. Então, ele tem que sentar onde? Na primeira carteira, longe de janela e longe de porta. Agora eu fui lá atrás, eu acho que eu era uma criança hiperativa, porque as diretoras sempre me colocavam sentar na primeira carteira. E é verdade, né? Isso é uma questão... Agora, deixa eu só falar outra coisa, eu acho que a questão da hiperatividade está bem clara. A questão da falta de atenção, do déficit de atenção. O que é, doutora? Bom, o déficit de atenção, habitualmente são crianças que na escola são muito quietinhas. E a gente só vai perceber que ela tem isso, os professores muitas vezes só se atentam, quando vem a nota lá embaixo. Por quê? É uma criança que não incomoda, ela não pergunta, porque ela está sempre no mundo da lua. Literalmente, ela está pensando em outra coisa. O transtorno de neurotransmissão é o mesmo, certo? Só que se expressa de formas diferentes. Isso. E habitualmente se vê que as meninas têm mais desatenção. As meninas? As meninas. E os meninos têm mais hiperatividade. Que interessante. Mas pode ter as duas coisas numa mesma criança, ou um menino pode ser desatento também. Se o pai ou a mãe está nos assistindo agora, é perceber que o filho está tendo esse problema de falta de atenção. É o mesmo procedimento de tratamento farmacológico e terapêutico também. Para o diagnóstico, então, habitualmente tem que se procurar um profissional ou da neurologia ou da psiquiatria para que se façam testes, porque o diagnóstico é essencialmente clínico. Não tem nenhum exame mágico que diga é isso. Tá? Então, o diagnóstico é clínico. Então, a gente faz um questionário com as crianças e ali já fica claro. É bom lembrar, os pais que estão nos assistindo, que muitas vezes a questão da falta ou da nota baixa não é só a falta de atenção. Às vezes é um problema auditivo, às vezes é um problema de visão, né? A criança não enxerga bem e tudo isso se faz com que possa ter esse tipo de reação. A minha pergunta, doutora Edila, como o pai deve, um testezinho que o pai deve fazer, se puder, em casa com o filho para saber se é falta de atenção ou hiperatividade? Bom, a hiperatividade já é percebida muitas vezes pela mãe na vida intrauterina. No 5º mês de gestação, a partir do 5º mês, a mãe já percebe que é aquela criança que não para um segundo dentro da barriga. Quando nasce depois, ela simplesmente não para, chora o tempo inteiro, né? E à medida que vai crescendo, mexe em tudo. A hiperatividade fica facilmente percebida. O problema é a desatenção. Então, habitualmente, são crianças que são muito paradas, que quando são chamadas, precisam ser chamadas 3 ou 4 vezes. E aí tem a questão da audição, a mãe diz assim, doutora, mas é bem engraçado, porque ele escuta só o que ele quer. Não é que ele escuta só o que ele quer, é que por ter aquelas áreas envolvidas, quando eu tenho motivação,
eu escuto. Eu presto atenção. Então, vem mães e dizem assim, ah, doutora, isso aí é manha. Por quê? Quando ele quer no computador, ele faz tudo. Na escola não presta atenção, porque falta a motivação e muitas vezes falta a modulação, que a gente sempre conversa com as professoras. Chamar a atenção da criança, não ser uma aula monótona. Por exemplo, se eu falo, o sujeito oculto é aquele que na frase vai... Bom, outra coisa é eu dizer, olha, gente, isso aqui é um sujeito oculto, vamos ver o exemplo. Esse é o desafio dos professores, né? Sim. Está sempre chamando a atenção. E principalmente, né, para os professores, não só para as crianças que são hiperativas e desatentas, é enfatizar o ganho e não querer que ele seja perfeito. Então, por exemplo, a criança desatenta, ela é tão desatenta que ela não sabe que B mais A dá Bá. Mas não porque ela é disléxica e não sabe ler. Simplesmente porque ela sabe que aquilo é um B, aquilo é um A. Mas o que eu faço com isso, eu não sei. Certo? Então, a professora, à medida que a criança vai tendo avanços, vai mostrando, olha, você já conseguiu. E aí entra a questão da motivação. Então, por isso que eu falei das 5 áreas, para a gente entender que não é simplesmente, tem uma areazinha lá do cérebro que não funciona. Né? A principal envolvida é a córtex pré-frontal. Doutora, a senhora tem um livro aí que é uma boa recomendação aos pais para que tenham esse tipo de situação dúvida em casa, né? De dúvida que pode ler. Explica para nós esse livro. Esse livro é No Mundo da Lua. Então, é um livro que fala tanto da desatenção quanto da hiperatividade. Então, vai colocar perguntas que os pais vão responder para si próprios e aí vão ver, não, realmente meu filho é desatento. Eu preciso procurar uma ajuda. Ou, realmente meu filho é hiperativo, eu preciso procurar uma ajuda. Ou então, não é nada disso aqui. Eu acho que ele precisa... falta de vara. E sempre pensar assim, né? Como eu, como mãe, e como eu, como pai, estou me posicionando. Porque hoje tem um grande problema, né, Kennedy? Todos nós trabalhamos muito. Eu, por exemplo, fui mãe aos 23 anos, no último ano da faculdade de medicina. Então, assim, não substituir a minha presença por um presente, mas sim fazer do tempo que eu estou presente inesquecível. A gente sempre fala, e eu acho que esse é o objetivo do nosso programa aqui, trazer atenção às famílias, por conta disso, saber a divisa, né? O pai tem que saber a divisa, aonde é manha e aonde é um problema, um problema neurológico. E eu acho que esse foi o enfoque que a gente deu no programa de hoje, para que você, pai, você, mãe, possa estar bem atento, saber que tanto a falta de atenção, ou seja, aquela criança pequenininha que vive no mundo da lua, como também aquele outro hiperativo, pode ser e deve ser tratado, como disse a doutora Edila. Doutora Edila, muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa. Eu é que agradeço. Outro dia eu vou trazer a senhora aqui para a gente falar sobre outros assuntos. Será um prazer. E um dos assuntos aí é o mal de Alzheimer, né? Sim, que também fala da questão da atenção, da memória. Exato, né? E é uma doença que está pegando muita gente e difícil diagnosticar. Que daí entra naquele negócio de, porque está ficando esclerosado, está tendo amnésia, tá velho mesmo. E às vezes não é nada disso. Muito obrigado, doutora Edila. Eu é que agradeço. Por favor, deixe aí para os nossos contatos o seu contato, a senhora atende no consultório, aproveite. Bom, eu só atendo no meu consultório, o telefone é 3433-6059. Então tá aí, você quer um bom profissional, está aí. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Edila, que volta ao nosso programa. O programa dos Dedos de Davi continua. Viram só como é importante a gente aprender sobre a hiperatividade dos nossos filhos. Muito obrigada, doutora Edila. Importante entrevista. E tivemos o prazer nesta semana também de estar ali em Piratuba, onde foi realizada a Convenção Geral das Assembleias de Deus de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná,
onde temos como presidente pastor Arcelino de Melo e, através da Câmara de Vereadores, como vereadora, nós tivemos o privilégio de homenagear nossa querida irmã Iracildes de Melo, ela que prestou serviço a Joinville, a esta sociedade, às famílias carentes, esteve presente em todo o tempo que por aqui passou. Nós então fomos até lá e aí está algumas fotos que você está vendo, onde entregamos a moção que passou por todos os vereadores ali na Câmara de Vereadores de Joinville e também aquela honra, aquela placa importante que vai ficar como uma lembrança da nossa cidade para a nossa querida irmã Iracildes. Vejam só como é importante, as mulheres presentes, as esposas de líderes do campo inteiro, ou seja, Santa Catarina inteira e sudoeste do Paraná, todos reunidos ali em Piratuba, Santa Catarina. Lindo momento onde Deus realmente se fez presente. E no final elas pediram, canta, canta. Eu tive que pegar um violão e cantar para poder estar um momento especial de louvor a Deus ali com as nossas queridas líderes dos círculos de oração da nossa Santa Catarina inteira e sudoeste do Paraná. Parabéns, irmã Iracildes de Melo, grande guerreira do Senhor, mulher líder, batalhadora, vencedora. Deus te abençoe. Momento especial este. Salmos 92 diz assim, ó: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome. Ó grande Altíssimo, de manhã anunciar o teu nome e todas as noites a tua fidelidade. Já fez essa oração hoje? Já disse assim, Deus, é bom te louvar, é bom te exaltar, é bom te agradecer pelo ar que respiro, pela vida que tenho, por tudo que posso fazer. Porque se o Senhor tirar o ar que você respira, morre agora. E só vai ser notícia, fulano se foi. Pense nisso. Valorize o momento em que você está com a sua família. Tenha esse feeling. Ele precisa de você, ela precisa de você. A sua família é especial. Então, nesse momento, ao você ver isso na família, diga, Deus, muito obrigada por minha família, pelo ar que respiro. Bom, Senhor, é render graças ao teu nome. Pai, nós estamos na tua doce presença. Nesse momento especial, com este programa Força do Amor, nós declaramos, Senhor, sobre esta família que está me ouvindo agora, sobre esta pessoa, ele ou ela, independente de cor ou credo, nós estamos aqui pedindo a tua bênção, Senhor, e que tu possas colocar no coração de cada um, render graças a ti, porque sem ti, Senhor, nada podemos fazer, mas contigo podemos todas as coisas. Te peço uma semana especial para cada um que me assiste nesta hora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Chegamos assim ao final de mais uma edição de um programa maravilhoso, Força do Amor, com a família Nunes, o grupo musical Dedos de Davi, para você. E nós todos dizemos a você que o Senhor te abençoe. Verdade é possuir o meu Jesus e todo dia levar a cruz até o dia em que Ele Jesus e sempre andar